Pois é, o assunto nosso convidado é o fitoterapeuta Donato, né? Conhecido como Donato, então Donato. É assim que será tratado. Meu nobre, é uma satisfação recebê-lo. E hoje a pauta que nós estamos propondo para falar sobre possibilidades de tratamento com esse método é a depressão. Tem muita gente que já tinha esse tipo de problema, que muitas das vezes a sociedade não considera, né, a gravidade que é uma pessoa passando por uma depressão. E a pandemia parece que potencializou isso, né, Donato? Boa tarde, seja bem-vindo ao programa. Fala um pouco para nós sobre a questão da depressão. Boa tarde a todos que estão sintonizados na Meridional. Na verdade, com a pandemia, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, houve um aumento de 25% os casos de doenças mentais no planeta. Mas eu vejo, Adilson, que isso já estava no cronograma. Por quê? Eu olho sempre lá atrás, há 50 anos atrás. Então, há 50 anos atrás, as pessoas tinham o hábito de comer arroz integral, as pessoas comiam muitas frutas, as pessoas andavam distância muito longa, elas não tinham muito meio de transporte, né? Então, elas eram obrigadas a praticar uma atividade física de forma forçada. Atividade e alimentação. E alimentação. Saudável. Tá. Porque o que a gente precisa entender dentro dessa... eu vejo como uma, não pandemia, mas uma epidemia de doenças mentais. Porque as doenças que eu mais trato no meu consultório... A gente tem que entender o seguinte, a doença mental, ela está inserida no quadro nutricional. Ela tem a ver com alimentos, mas não trabalharam em cima disso, não se fizeram campanha preventiva em cima disso, porque existe 22 aminoácidos. Aminoácidos são proteínas. Das 22 proteínas, tem 9 que o nosso corpo não produz. Então, essas 9 que o nosso corpo não produz, nós precisamos comê-las, tá? Aí que entra o problema, Dilson. Dessas 9 que nós temos que comer na nossa alimentação diária, frutas, verduras, leguminosas, tem 2 que eu vejo que é mais importante, a serina e o triptofano. A serina que produz o triptofano produz a serotonina, que é o neurotransmissor da felicidade, da alegria e da concentração. Agora, Donato, uma das preocupações que nós temos é porque a depressão, muitas das vezes, ela é uma doença silenciosa. Você não consegue detectá-la prontamente. Muitas das vezes, quando você detecta, ela já está num estágio, lamentavelmente, muito avançado. A grande questão é como identificar um caso de depressão de forma mais precoce possível, Donato? É porque, assim, existe a tristeza e a depressão, tá? A tristeza é como uma roda gigante. Tá? Hoje você está triste, amanhã você está alegre. A depressão, não. A depressão, ela é uma doença, uma patologia que está instalada na mente da pessoa por falta de serotonina, que é o neurotransmissor da alegria, da felicidade. E como que a gente consegue determinar esse quadro depressivo? Através de diagnósticos, tá? Nós temos um problema principalmente com os homens. Ele também fica doente, mas o homem é diferente da mulher, ele não procura cuidados médicos. E hoje o problema ele piorou porque a depressão ela está subindo de forma muito gradativa com os adolescentes. Então, Adilson, a gente está... Semana passada eu recebi uma adolescente de 16 anos que ela estava se automutilando. Por que o adolescente faz isso? Tá? Para libertar um pouco a dor da alma. Resolve o problema? Não. No momento, ela vai se sentir bem com aquela mutilação, mas depois o problema vem pior. Então, o primeiro passo é diagnosticar a doença, porque as pessoas me perguntam assim,
marcam a consulta comigo, mas qual é a forma de diagnóstico que o Donato faz? Ele só fica igual um clínico geral, conversando, mas o clínico geral pede exames, tá? Eu tenho um aparelho importado chamado de biorressonância magnética quântica. Então, esse aparelho ele faz um escaneamento do corpo do meu paciente e porque eu conversando com o meu paciente, eu consigo vê-lo, mas eu não consigo saber como que está por dentro o funcionamento dos órgãos, eu não consigo saber as questões de vitaminas, de minerais, de aminoácidos. Então, esse tipo de avaliação que eu faço vai me mostrar como que está o triptofano, a serina e todos os aminoácidos, Adilson. E aí, então, fala, você está com quadro depressivo. Às vezes a pessoa está com um quadro depressivo e não se dá conta, Donato? Não se dá conta. Às vezes a depressão está se instalando. Quem está suscetível a entrar num estágio depressivo da vida? Uma pessoa que sofre um acidente de carro, uma pessoa que sofre um assalto, um relacionamento, uma frustração de um relacionamento e o ponto maior, a falta do triptofano. Eu vou te falar uma coisa, todos que estão aqui, que estão nos assistindo, tomam açaí. Você nunca vai ver ninguém tomando açaí chorando e triste. Mas por que que não acontece isso? Porque o açaí, ele tem o triptofano, que vai produzir a serotonina. Então, eu disse, tu não vai ver ninguém bebendo água de coco, ali chorando, que não sei o quê, por conta desse aminoácido que produz. Os pequenos detalhes são divisores na qualidade de vida da pessoa, então, Donato. A idade tem alguma coisa de relação também? A depressão pode atingir crianças, jovens, adultos, qualquer idosos? Idade. Não tem idade para isso? Não, e pior é na adolescência. Por quê? Por conta da puberdade, aquela mudança de hormônios, de humor. É interessante quem tem adolescente em casa. Às vezes o garoto sai com os pais, o pai deixa na escola, um garoto de 14, 15 anos, todo feliz, alegre. Quando o pai busca esse adolescente, ele já está mudado, ele não quer conversar. Então, ele está num momento de transição que ele era, e ele está mudando, deixando de ser criança para adolescente. Há uma confusão já instalada dentro desse garoto. E aí, com alguma situação de risco que ele passa, de bullying, um assalto, alguma coisa, isso vai mexendo com a cabeça dele. Então, o que a gente precisa? O nível, a incidência de suicídio entre os adolescentes, Adilson, está subindo muito. Infelizmente, são dados preocupantes. E, por mais que você já tinha, né, uma visão de que isso poderia ser previsto acerca do aumento de casos, a pandemia também acabou colaborando para que isso potencializasse ainda mais. Porque o comportamento de muitas pessoas no período pandêmico, quando foram impedidas de exercer as suas atividades, tiveram os seus recursos de manutenção da própria existência, né, cerceados, porque você não podia exercer determinadas atividades, isso acabou, de certa forma, também potencializando e desencadeando maiores casos, né? Agora, o tratamento, Donato, cada caso é específico. Falamos aqui muito sobre a questão preventiva, né? Quando você tem uma prática de atividade, uma alimentação mais balanceada, tende a estar mais fortalecido para não cair numa depressão, digamos assim. Agora, o tratamento, cada caso é específico ou tem uma via de regra? Cada caso é um caso. Eu vou botar uma imagem aqui de uma pessoa que estava há 8 anos depressivo, de 85 quilos, ele chegou a 160 quilos. Dobrou o peso? Dobrou o preço. Em quanto tempo, mais ou menos? 8 anos. Em 8 anos. Porque alguns medicamentos sintéticos, que às vezes o psiquiatra é obrigado a entrar com intervenção, às vezes altera o funcionamento da tireoide, tá? Alterou o funcionamento da tireoide, a digestão fica lenta. Aí, vamos botar a segunda imagem agora, hoje. É a mesma pessoa? Mesma pessoa. Volta rapidinho para a gente fazer a comparação. Esse é o seu paciente? O paciente que estava com... Porque assim, a gente tem que entender que existe 8 tipos de depressão. Por isso que tem que ser tratamento diferenciado, tá? Cada caso... Por exemplo,
o homem, às vezes, ele tem um problema com a mulher dele, que quando ela chega na TPM, muda o humor dela. E às vezes a gente não está preparado para isso. Está entendendo? Então é uma forma depressiva que só vai durar 3, 4, 5 dias. Depois volta tudo novamente. No caso daquela imagem ali, aquele paciente passou 8 anos sendo tratado, tá? Para tratar a depressão dele. E aí ele desenvolveu pressão alta, gordura no fígado, impotência sexual, que são todas essas coisas ligadas à doença. Resultado, tratamos de forma natural, hoje ele vive uma vida aí saudável. Com 8 anos ele chegou àquele estágio. Isso. E quando ele procurou ajuda, quanto tempo de acompanhamento ele conseguiu se restabelecer, Donato? 1 ano. Com 1 ano ele já começou a resgatar as perspectivas de vida. O Donato, ele atende onde, Donato? A gente tem o número de contato do Donato aí, pessoal? Ele é fitoterapeuta, né? Andirásio Donato. Mas o pessoal conhece só por Donato mesmo, tá? O telefone de contato que nós temos são esses dois. E presencial fica ali na Padre Ângelo Serri, no Esplanada, né? O nome do bairro. Então, caso você se interessou pelo assunto, quer conhecer mais as técnicas e a ciência desenvolvida pelo Donato, pela sua trajetória de vida atuando nessa área, pode entrar em contato com ele, fazer um agendamento e tudo mais. Donato, um grande abraço a você, obrigado pela vinda, muito boa tarde. Muito obrigado, Adilson, e eu fico feliz, né, de poder estar conversando com as pessoas que estão conectadas com esse programa, porque às vezes a gente está falando de ter uma situação em casa, e aí além de eu atender aqui em Porto Velho, eu atendo também em Ariquemes. E a audiência de vocês lá é muito boa em Ariquemes. Olha que boa notícia. Aí a consulta é feita, a agenda pelo meu WhatsApp, e a gente vai tratar não só a questão da depressão, mas eu trato a doença autoimune, câncer, metástase, todas as doenças doença de grau que existe uma dificuldade de cura. E quem quer conhecer mais detalhadamente os métodos que são usados pelo nosso fitoterapeuta Donato, é só entrar em contato pelo WhatsApp, os dois estão disponíveis para você na tela. Mais uma vez agradeço ao Donato, e aqui o assunto é, no programa Band Cidade Rondônia, qualidade de vida, digamos assim.